Jesus vai precisamos de Ti. Dá-nos forças para continuar até o fim. Eu vou lutar, mas estar de pé. Eu vou chegar onde está Jesus de Nazaré. Precisamos de Ti. Dá-nos forças para continuar até o fim. Nós vamos lutar para estar de pé. Nós vamos chegar onde está Jesus de Nazaré. Mas se você, meu filho, desistir, não desistirei. Mas se você, meu filho, desistir, não desistirei. Ele nunca desiste de você. Ele quer te ajudar, ó pecador. Você passa para lá e para cá, você volta e está aqui. Ele está pronto para nos ajudar. Eu não desisto, ele está aqui, ele já fez. O maior sacrifício que Deus existiu neste mundo foi morrer na cruz do Calvário. Ser malvado, ser cuspido, chicoteado, arrancar as suas barbas, cuspir em sua face. Será que você aguentava passar por isso? Eu pisar no seu calo? Às vezes nós não aguentamos, mas ele aguentou por você. Ele é amor infinito. Obrigado. Vamos orar. Ele está aqui. Então peço que você necessita dele. Bondoso Deus, agradecemos pelo que o Senhor tem feito por nós. Desde o primeiro dia em que o Senhor formou a terra, Senhor Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem cuidado de cada um dos teus filhos. E ao mesmo tempo que o Senhor está cuidando de mim, está cuidando do Lincoln, da sua família, da minha família, o Senhor não seleciona pessoas, o Senhor, ó Deus, não cuida individualmente, o Senhor cuida de uma forma inteira, Senhor Deus. Muito obrigado. O Senhor não nos cuida hoje e deixa o amanhã para cuidar de outro. O Senhor cuida de todos nós ao mesmo tempo, o tempo todo. Muito obrigado. E que possamos aprender assim, ó Deus, também. Porque às vezes amamos mais uns do que os outros. Queremos ajudar um hoje e amanhã não queremos mais ajudar esse, queremos ajudar outro. Deus, mas que possamos ter sabedoria e poder e aprender a ajudar coletivamente e amar coletivamente. Porque às vezes desejamos mais ser amados, mais ser compreendidos, ser mais atendidos, que as pessoas tenham mais paciência conosco. E esquecemos de fazer tudo isso em prol daqueles que estão ao nosso lado, independente de quem seja. Ajuda-nos, devemos procurar aprender mais de Ti. Abençoa o pregador, abençoa a Tua palavra que nesta noite ouviremos. Aqueles que aqui vieram, cremos que retornarão e retornaremos todos abençoados para nossos lares. Perdão te pedimos pelas nossas fraquezas. Não nos deixa chegar, Senhor Deus, e sair vazios, mas sair cheios, sair, Senhor Deus, alimentados, robustos, com força, pois a fé significa força. Muito obrigado. Agradecendo e pedimos em Teu nome. Amém.
Amém? Vamos dar uma glória a Deus bem alto. Glória a Deus. Vamos louvar esse sino aqui, depois passaremos para o pastor. Estão ouvindo este eco de aleluia e este barulhão de glória a Deus. Quando aqui na terra se fitar, vamos continuar no céu. Está se bem, eu acho. Se bem. Estão ouvindo esse eco de aleluia, esse barulhão de glória a Deus. Mas aqui na terra se fitar, ainda continua lá no céu. Estão ouvindo esse eco de aleluia, esse barulhão de glória a Deus. Aqui na terra se fitar, ainda continua lá no céu. Vocês depois de Jesus, você vai brotar de sol, e morrem outras filhas, e muitos profetizar. Mas o Pai Celestial revogou esse amado, desde que ao homem foi soar. Estão ouvindo esse eco de aleluia, e esse barulhão de glória a Deus. Glória a Deus! Quando aqui na terra se fitar, ainda continua lá no céu. Estão ouvindo esse eco de aleluia, e esse barulhão de glória a Deus. Quando aqui na terra se fitar, ainda continua lá no céu. Reconheço meus irmãos, os que o poder de Deus, não olhando para o mundo, eles tudo podem ver. A glória e a aleluia, pois Jesus já vem aí, e esse povo vai descer. Vai subir. Estão ouvindo esse eco de aleluia, levanta ele. Quando aqui na terra se fitar, ainda continua lá no céu. Estão ouvindo esse eco de aleluia, e esse barulhão de glória a Deus. Quando aqui na terra se fitar, ainda continua lá no céu. Eu conheço muita gente que parece um fariseu, que não gostam de aleluia e glorificam Deus. Mas irmãos, queremos ver os que não vão ser escolhidos, quando o Cristo lá no céu aparecer. Estão ouvindo esse eco de Só uma duas vezes escuro, mas eu sei que tem muita gente aqui que tem vezes que dá vontade de dar um grito lá na sua casa, então aqui dá um grito de glória a Deus. Quero que você grite glória a Deus na hora do culto. Desse glória a Deus. Quero ouvir aqui, se vocês têm essa coragem. Estão ouvindo esse eco de aleluia, esse barulhão de glória a Deus. Aqui na terra se fitar, ainda continua lá no céu. Estão ouvindo esse eco de aleluia, e esse barulhão de glória a Deus. Quando aqui na terra se fitar, ainda continua lá no céu.
foi preparado por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ó Senhor, como és maravilhoso! Como és maravilhoso, Senhor! Possamos dar sempre o melhor diante de Deus. Deus, faça, nos abençoe ainda, Senhor, nesta noite com as bênçãos do céu. Glória a Deus. Somente creio. Deus Todo-Poderoso, nós te agradecemos por estarmos esta noite, mais uma vez reunidos, para continuar, Deus, nesta jornada rumo ao céu. Amém. Nos preparando através da Tua Palavra, pois todas as vezes que nós nos reunimos para Te adorar, para ouvir a Tua Palavra, para Te louvar, para Te glorificar, é uma preparação para as nossas vidas, para as nossas almas, para o momento que vamos estar com o Senhor em Tua glória celestial. Nós Te agradecemos por todas as ricas bênçãos que Tens operado em nossas vidas, pois em tudo o Senhor tem sido benigno para com todos nós. E nós oramos também em favor daqueles irmãos que congregam conosco e não puderam estar aqui nesta noite. Onde quer que estejam, nós pedimos que o Senhor os ajude a permanecerem em espírito e em verdade, sendo adoradores do Senhor. Toda a tua noiva em toda a terra necessita que o Senhor constantemente esteja cuidando de cada um deles, de cada um de nós, porque sem Ti nada podemos fazer, mas com o Senhor em nós e conosco nós somos mais do que vencedores. Todos os nossos passos, todas as nossas decisões, tudo que fizermos, ó Deus, tudo que formos fazer, seja dirigido por Ti. Tenhamos a Tua proteção em cada segundo de nossas vidas, e aqueles que estiverem ao nosso redor também sejam protegidos em qualquer lugar que nós estejamos, porque o Senhor é o único que tem poder para proteger, para dar uma proteção total a todos aqueles que necessitam, Senhor, de ser protegidos por Ti. E nós estamos descansados no Senhor. A nossa fé e a nossa confiança está no Deus único e verdadeiro, Criador do céu, da terra e do mar, e que no céu tem anjos, querubins e serafins que nunca pecaram para lhe adorar. E nessa terra, quando o homem caiu, o Senhor proveu a maneira de nos salvar. E então, sendo escolhidos por Ti, temos esse privilégio de, nesta era de Laodiceia, podermos nos reunir nesta terra manchada de pecados, para juntos, uns com os outros, termos o privilégio de adorarmos o nosso Salvador, aquele que pagou o preço para resgatar as nossas almas das garras do inimigo. O Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador eterno. Muito obrigado e continua em nós e conosco, nos abençoando nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus continue nos dando vitória nesta noite. Nós vamos ficar de pé para lermos uma escritura aqui na Bíblia, no livro de Salmos, capítulo 37. Salmos 37. Está escrito no versículo
Vamos ler 2 versículos apenas. É o versículo 39 e o 40. Está escrito assim: mas a salvação dos justos vem do Senhor. Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. E o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Amém. Podem sentar. Agora eu vou cantar um hino. Ele é maior que a morte, o que morreu, porém ressuscitou. Ele é maior que a morte, o que morreu, porém ressuscitou. Ele é maior que o mundo, com seu poder, o mundo criou. Ele é mais lindo que os astros, e o seu fulgor é muito maior. O maior homem da terra, em sua presença não passa de pó. Ele é maior e todo poder está concentrado em suas mãos. Ele é varão de guerra, basta entrar em ação. Ele é o Senhor que te sara, operou no passado, estendendo sua mão. Ele resolve os problemas que os olhos dos homens não têm solução. O seu fulgor é tão grande, brilha bem mais que a constelação. Sem ele não havia o mundo, o mais sábio dos homens é pura ilusão. Ele levanta os fracos e aos oprimidos estende sua mão. E apesar de tão grande, ele cabe inteirinho no seu coração. Deus é maior e todo poder está concentrado em suas mãos. Ele é varão de guerra, basta entrar em ação. Ele é o Senhor que te sara, operou no passado, estendendo sua mão. Ele resolve os problemas que aos olhos dos homens não tem solução. Ele resolve os problemas que aos olhos dos homens não tem solução. Ele resolve os problemas que aos olhos dos homens não tem solução. Glorificado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Glórias a Deus. Nós vamos ler agora aqui no capítulo 1 do livro de Mateus. Mateus, capítulo 1, do versículo 21 ao 23. Está escrito assim: e dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta que disse: eis
Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. Glórias ao Senhor. Então, irmãos, nós temos lido essa escritura e sabemos que este acontecimento se deu há 2014 anos atrás, né? No calendário brasileiro. Jesus nasceu, ele cresceu, ele cumpriu o que estava escrito nas Escrituras, exerceu um ministério que nem um dos profetas tinha poder para exercer como ele. Porque Jesus Cristo mesmo, quando estava caminhando aqui na terra, era o próprio Deus caminhando aqui na terra. Então, ele é maior do que todas as coisas. Não tem discípulos, não tem apóstolos, não tem profetas para se igualarem. Todos são menores do que ele. O único que é maior é ele. É como disse o hino que nós acabamos de cantar. Ele é maior que a morte. Tá? Ele é maior que a morte. Então, nós sabemos que todos os profetas que foram usados por Deus, como Isaías, como Ezequiel, como Noé, como João Batista, como os discípulos mesmo, falando de Saulo de Tarso, né? Depois ele foi transformado em Paulo, com uma conversão dada pelo próprio Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Todos esses profetas, todos esses apóstolos e discípulos, eles morreram. Eles morreram. E nós não vemos escrito que depois que Isaías morreu, Isaías ressuscitou. Não está escrito na Bíblia. Não? Noé, sabemos que ele morreu e nós não vemos escrito na Bíblia que ele morreu e que ele ressuscitou. Não vemos escrito na Bíblia que Mateus morreu e que ele ressuscitou. Quero dizer, se referindo ao próprio homem Mateus, ao próprio homem Isaías, ao próprio homem Ezequiel. Não vemos escrito que Ezequiel morreu e ressuscitou. Não vemos escrito que Noé morreu e ressuscitou. Mas quando você chega em Jesus Cristo, aí você vê escrito que ele morreu, mas você vê escrito que ele ressuscitou dos mortos. Glórias a Deus. Então ele é que é maior que a morte. Ele é maior que a morte. Ele é maior que o mundo. Ele é maior que todos os homens da terra. Ele é maior do que toda a natureza, tanto humana como botânica. Toda a natureza existente é menor do que o Senhor Jesus Cristo. Ele é maior. Ele é maior. E quando ele estava andando aqui na terra, por exemplo, ele é maior e ele é tão grande
de todos nós para poder salvar um miserável pecador, como um cachaceiro, um homem que estava envolto na prostituição, na cachaça, nas pingas, nos adultérios, né? Então o Senhor Jesus Cristo, que é maior, ele se tornou o menor de todos os homens, para poder salvar pessoas como essas que nós acabamos de falar, miseráveis pecadores. Porque o que é um homem sem Deus? Ele é um miserável pecador. Até nós que estamos pela graça de Deus, servindo a Deus, somos miseráveis. Como é que disse o apóstolo Paulo? Ele diz: miserável homem que eu sou. Aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E aquilo que eu não quero fazer, isso eu faço. Miserável homem que eu sou. Não conhecemos Papa Santo, não conhecemos Padre Santo, não conhecemos Bispo Santo, não conhecemos Pastor Santo, não conhecemos nem mesmo nós que estamos seguindo ao Senhor. Nós não somos santos se referindo à santidade de Deus. Nós só conhecemos um que é santo. É aquele que é maior que a morte. Ele se chama Senhor Jesus Cristo. Este é santo. É por isso que, quando ele foi crucificado, ele já havia falado para os seus discípulos que eles deveriam estarem reunidos em Jerusalém, aguardando aquilo que os santificaria. Porque eles mesmos, sem o Espírito Santo, como você e eu, sem o Espírito Santo, nós somos um punhado de pó sem nenhum valor. Então, os discípulos da mesma forma, sem o Espírito Santo, eles não tinham nenhum valor. Mas Jesus, sendo o maior, ele se tornando menor, sem merecer, tomando os seus pecados, os seus pecados, irmãs, os seus pecados, os nossos pecados, irmãos, os pecados do mundo inteiro, viu? Porque a Bíblia fala que ele morreu pelo mundo inteiro, mas infelizmente o mundo inteiro não quer saber dele, né? Então o que é que nós temos que fazer? Já que entre este mundo inteiro, ele olhou para nós com olhos de misericórdia e nos resgatou das garras do diabo e revelou para nós que somente ele é o maior. E que sem ele em nós éramos um punhado de pó sem nenhum valor. E voltaríamos a ser pó e não teria mais existência. Mas porque ele, sendo maior e se tornando menor e tomando sobre ele todos os meus e os seus pecados, todas as minhas doenças e as tuas também, todos os meus problemas e os teus também, ele tomando tudo isso sobre si, ele deu condição a quem é revelado pelo Espírito Santo que ele mandou após ele voltar à sua glória no dia de Pentecostes, e os irmãos foram cheios do Espírito Santo, e de lá este Espírito Santo tem vindo de era em era, revelando aqueles que são seus, que nós não somos nada e que não valemos nada e que nós precisávamos de reconhecer que somente Deus é grande, Ele é o maior, e fora dele não existe ninguém grande.
vida mundana e pecaminosa e ímpia e incrédula, e reconhecendo o sacrifício do Senhor Jesus Cristo realizado por nós na cruz do Calvário, entregando nossas vidas sem nenhuma reserva a Ele, para que Ele tenha o domínio do nosso viver. Então nós nos tornamos algo precioso para Ele. Você se torna uma pessoa preciosa para Ele, uma mulher preciosa para Deus, um homem precioso para Deus, uma criança preciosa para Deus. Quando você reconhece que Deus é o maior e que você não deve perder a sua vida na vaidade, no mundo, na prostituição, nas bebidas alcoólicas, nas drogas, nos enganos do diabo, que está destruindo a maioria da humanidade. Mas Jesus Cristo pagou o preço para aqueles que são seus serem resgatados das garras do inimigo. E nesta noite nós estamos aqui, não como derrotados, mas como revelados pelo Espírito Santo. E nós somos pequenos, nós somos nada, mas o nosso Deus é maior. O nosso Pai Celestial é maior. E foi Ele que pagou o preço para você ter segurança de vida eterna. Amém. Hoje você pode estar passando angústias nesta terra, tristezas. Você pode estar passando por aflições. Você pode já ter passado por lutas, por aflições durante toda a sua vida. Você que já viveu mais do que outros que estão aqui, não é? Mas você não deixou essa terra através de uma morte natural, na condição mundana que você vivia. Porque Deus, que é maior, havia escrito o seu nome e o meu, os nossos nomes, no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Então Ele revelou ao seu coração, através do Espírito Santo, que você era uma propriedade dele, que você era uma igreja dele, que você era um tabernáculo dele, que você é um filho, é uma filha dele. E nós somos nada, nós somos pequenos, nós não queremos dizer para ninguém que somos alguma coisa. Agora o nosso Pai é grande, o nosso Deus é poderoso, o nosso Deus é maior. E foi Ele quem nos deu essa autoridade. Estamos aqui nesta noite como vencedores. Não estamos aqui como derrotados, mas estamos aqui como vencedores. Glória a Deus. Aonde nós vamos, irmãos? O nosso Deus, que é maior, está cuidando de nós. Aonde nós vamos? Nós podemos ir para o trabalho, trabalhar na rua, nós podemos viajar, nós podemos ir para outro estado, nós podemos ir para outro país. Aonde nós vamos? O nosso Deus, que é maior, Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Ele é um Deus zeloso. Por isso que nós também temos que ser zelosos pelo nosso Pai. Por isso que nós também temos que honrar o nosso Pai. Por isso que também nós temos que glorificar o nosso Pai. Por isso que nós temos que exaltar o nosso Pai. Nenhum homem nessa terra é digno de você perder seu tempo dizendo
ele também receberá este mesmo privilégio que nós que estamos aqui recebemos. Porque nós não somos melhores do que ninguém, mas ninguém pensa que vai para o céu entregando a sua vida à vaidade do mundo mundano, entregando a sua vida às prostituições, entregando a sua vida ao diabo. Ninguém pensa que vai para o céu fazendo isso. Quem entrega a sua vida para o diabo e morre no mundo de pecado vai para o inferno, vai para o Hades. Não tem dinheiro que tire de lá. O dinheiro que aquele jovem rico, o que adiantou para ele? O que adiantou? Quando ele chegou perto de Jesus Cristo, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco, Jesus, aqui na terra, o Emanuel, que quer dizer Deus conosco, era Deus conosco aqui na terra. Quando ele chegou perto de Deus e disse para Deus, e Deus disse para ele perguntou para Deus assim: o que é que eu devo fazer para ser salvo? Jesus falou para ele: guarda os mandamentos. Ele disse: eu guardo todos eles desde menino, desde criança que eu guardo todos os mandamentos. E esse jovem, ele era riquíssimo, hein? Ele era riquíssimo. Ele era rico. Não era rico assim, ter alguma coisinha imaterial e falar que é rico. Não. Ele era riquíssimo. Ele era riquíssimo, esse jovem. E ele disse para Jesus: eu guardo todos os mandamentos desde minha criancice. Por isso eu estou salvo. Quis dizer ele, né? Quis dizer o jovem rico. Jesus olhou assim para ele e o amou. Mas esse negócio de dizer, a pessoa lê ali, como está escrito, Jesus o amou, não quer dizer que Jesus o salvou, né? Sabe por quê? Porque ele não aceitou a salvação que Jesus deu para ele. Ele não aceitou. Aquele jovem não foi salvo. Entende? Ele o amou pelo seguinte, porque ele amou o mundo inteiro de tal maneira que o seu filho deu o seu filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas aquele jovem rico não creu em Jesus Cristo. Ele não creu. Jesus Cristo o amou, mas ele não retribuiu aquele amor de volta ao Senhor Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo disse para ele assim: ainda falta-te uma coisa, ainda te falta uma coisa. Ele disse: o que é? Ele disse, Jesus falou: vai, vende tudo que tu tens, distribua com os pobres e siga-me, e terás um tesouro no céu. Oh, glória a Jesus! Aleluia! Oh, irmão, graças a Deus, porque pela graça de Deus eu não tenho nada materialmente, não sou rico e nem quero ser. Mas tem uma coisa: ninguém tira de mim o tesouro que eu tenho no céu. Você pode não ser rico, irmão, irmã. Você pode não ser rico, você pode ser um pobrezinho, como nós somos aqui. Ninguém a gente somos ricos. Tá? Nenhum de nós somos ricos. Mas tem uma coisa: nós temos um tesouro no céu. Nós temos um tesouro no céu. Porque o nosso coração não está entranhado, amarrado com riquezas materiais deste mundo, não, desta terra, não. Em primeiro lugar, o que nós desejamos é viver e fazer a vontade daquele que é o único que morreu, foi executado, mas ressuscitou dos mortos, que se chama Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. E nós cremos no que ele fala. Ele disse na sua palavra que todo aquele que nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Nisso nós cremos. Nós cremos nisso. Nós não temos medo da morte.
e todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Nós cremos nisso, e nós nunca morreremos. Se tratando de nossa alma, desse Espírito no nosso interior, que Ele mesmo colocou, nós somos eternos. Este corpo que nós vivemos nele, ele pode tomar por terra, mas a nossa alma é eterna, e existe um corpo celeste à espera dela. Nós cremos no que Jesus Cristo falou, porque Ele é maior, e quando Ele fala, nós cremos e desejamos obedecer, porque Ele disse assim: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Glórias a Deus. Aleluia. E nós sabemos que, para confirmar essas palavras que Ele disse, quando Ele subiu ali naquele monte da transfiguração, e os discípulos estavam com Ele, Ele disse: fica aí, eu vou com Ele. Quando Ele chegou lá, então apareceram ao lado dele Moisés e Elias, entendeu? Que haviam morrido há centenas e mais centenas de anos atrás, mas para cumprir aquilo que Jesus falou, porque até a vida de Jesus Cristo aqui na terra, e morrer na cruz e ressuscitar, morrer pelos nossos pecados, ele morreu pelos pecados de Moisés também, pelos pecados de Eliseu, pelos pecados de Elias, pelos pecados de Davi, pelos pecados de todos os patriarcas, de Abraão, de Jacó, de Isaac. Foi por todos eles. Se Jesus não tivesse pago esse preço, todos eles estariam perdidos. Mas porque Jesus pagou o preço, e para cumprir isso que Ele havia pregado para os seus discípulos, e está aqui, e quantas vezes isso tem sido falado para nós, Pedro, João e Tiago, olhando para o monte da transfiguração, viu Jesus Cristo, viu Moisés e viu Elias em corpos celestiais, corpos resplandecentes. Estes serão os nossos corpos, meus irmãos, quando nós tombarmos por terra, quando nós sairmos dessa dimensão terrena. Esse será o seu corpo, esse será o meu corpo, se nós permanecermos fiéis a Deus, até a morte, ou até que o arrebatamento da noiva de Jesus Cristo aconteça. Entendeu? Porque Ele disse que todo aquele que vive e nele crê, ainda que esteja morto, viverá. Moisés havia morrido, Elias havia morrido, mas ali estavam eles ao lado de Jesus, em corpos resplandecentes, como o próprio corpo de Jesus Cristo também estava naquele monte da transfiguração. Tiago, Pedro e João, vindo aquilo, queriam até construir 3 tabernáculos. E ele disse: não é necessário fazer isso não é necessário isso não. Você sabe, irmão? Porque você mesmo, você é um tabernáculo, entende? Você, irmão, é um tabernáculo, você, irmão, é um tabernáculo, você, irmãos e irmãs, todos nós somos um tabernáculo do Senhor, onde o Senhor habita e nos guia e nos dirige e cuida de nós, e os anos que Ele viu nós vivendo aqui nas terras, nós vamos viver e ter os cuidados dele por nós. Ninguém poderá nos tirar a vida até aquele dia que Ele viu você e eu vivendo aqui na terra. E quando nossa vida parar de existir aqui na terra, nós teremos o privilégio de entrar em corpos celestiais, corpos transformados. O dinheiro daquele jovem rico não deu para fazer isso por ele, porque o profeta William Branham, pregando em suas mensagens, ele fala. E tem uma coisa: porque ele não aceitou Jesus Cristo, ele não ficou pobre não. Tem muita gente aí que é arrogante, tanto ricos, né, que só quer saber de riqueza
servidas a Deus, querem viver aí nas trevas. Mas tem que estar em Deus, e às vezes aquelas pessoas vivem aí e as coisas não dando certo de qualquer maneira para eles. Enquanto às vezes para nós que somos cristãos, que estamos servindo a Deus, às vezes as coisas se tornam tão difíceis. Mas como é bom, não tem problema não as coisas serem difíceis para nós. Mas como é maravilhoso estar com a nossa vida em Jesus Cristo e sentir que Jesus Cristo está em nós. Como isso nos dá força e segurança de que temos vida eterna. Aleluia. O dinheiro daquele jovem não pôde fazer isso por ele. O profeta William Branham, pregando em suas mensagens, ele ensina que após aquilo, ele rejeitar a salvação que Jesus Cristo lhe ofereceu, ele não ficou pobre não. Ele enriqueceu muito mais, ajuntou em celeiros, muito mais ainda. Só que teve uma coisa. Chegou um dia que ele morreu. Entendeu? Ele morreu. E sabe para onde ele foi? O que está escrito na Bíblia? Ele morreu e foi para o Hades. Você sabe o que é Hades? É inferno. É a pessoa estar no meio das chamas, queimando, sua alma queimando no meio das chamas, seu ser queimando, sendo atormentado no meio das chamas. É isso, Hades é isso, a pessoa que morre com a sua vida entregue ao mundo de pecado, sem reconhecer que Jesus Cristo é o maior, é o único santo, é o único perfeito, e ele leva a sua vida aí no mundo de qualquer jeito. Se ele morrer na condição dela, é para o Hades que a pessoa vai, para o Hades. O lugar que aquele homem rico foi. E tinha um homenzinho pobre, o nome dele era Lázaro, não tinha nada, coitado, assim como eu, né? Como você. À vista desses ricaços aí, o que é que nós somos? Nós somos um coitado, não é não? Mas um coitado que tem aquele que é o maior, que está em nós e conosco todos os momentos de nossas vidas. Glórias a Deus. E Lázaro era um coitado, não tinha nada. Era um mendigo. Comia das migalhas da mesa e caía daquele rico. Porque lá em Jerusalém as casas são feitas assim com alpendres no alto, e lá eles têm um local onde eles escondem. E diz o profeta, né, ele enfatizando na mensagem, que caía aquelas migalhas e ali Lázaro comia aquelas migalhas que caíam no chão, na calçada. E ele ainda era cheio de chagas. E sabe o que acontecia? Não aparecia um médico para passar um remédio nele. Os cachorros é quem vinha lamber as chagas de Jairo. Quando as pessoas importantes passavam perto deles, eles faziam era assim, ó. Humilhando Lázaro, e quando eles faziam assim, queria dizer que estava fedendo, Lázaro estava fedendo. Mas sabe o que aconteceu? Sabe? Porque a virtude que Lázaro tinha, Lázaro cria na palavra de Deus. Amém. Lázaro tinha crido nas mensagens dos profetas antes dele. Ele cria que Deus havia usado Abraão. Entende? Ele cria que Deus havia feito milagres, prodígios na vida de Abraão. Ele cria na palavra de Deus. Lázaro cria na palavra de Deus. Amém. E Lázaro morreu. Sabe para onde Lázaro foi? Para o seio de Abraão, para o lugar de descanso, para uma glória onde nem eu nem você conhecemos, mas um dia nós vamos conhecer. E aquele homem que era riquíssimo e morreu e foi para o Hades, lá de baixo onde ele estava, ele olhava para cima e via Lázaro. Agora Lázaro estava feliz, estava num corpo totalmente diferente, transformado. Não parecia aquele Lázaro fedorento que as pessoas passavam e abandonavam o nariz. Ele não parecia ele estava totalmente transformado numa aparência de um homem celestial. E ele olhou para
que Abraão estava. Graças a Deus, aleluia. E ele disse assim para Abraão: ó pai Abraão, manda que Lázaro toque pelo menos a ponta do seu dedo na água e toque na minha língua para ver se me alivia um pouco dessa tormenta, desse fogo que eu estou passando por ele. E Abraão olhou assim para aquele homem do outro lado do abismo, né? E ele disse: é impossível eu fazer isso. Daqui de onde nós estamos, nós não podemos ir até onde tu estás. E de onde tu estás, tu não pode vir até onde nós estamos. E ele logo se lembrou da sua família, dos seus irmãos. E ele disse: ó pai Abraão, então manda alguém até a terra, porque eu tenho meu pai e tenho meus irmãos que estão lá. Manda alguém falar para eles essa palavra, para que eles possam se arrepender e seguirem e reconhecerem que o único que é grande, que o único que é maior é Deus, é o Criador de todas as coisas, para que eles não morram e venham para esse lugar que eu estou, para sofrer nessas chamas do ar. E Abraão disse para ele: eu sinto muito, mas eu não posso fazer isso, porque mesmo que um morto ressuscitasse lá e falasse para eles, eles não creriam. E não foi isso que aconteceu. Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Os seus próprios irmãos não creram em Jesus Cristo. Os seus próprios irmãos, que eram judeus, rejeitaram Jesus Cristo. Mas, irmãos, como nós devemos ser gratos ao Senhor Jesus Cristo? Porque enquanto seus irmãos não quiseram, os gentios, que éramos nós, porque diz o profeta que gentil, o povo gentil, é uma mistura de judeu com samaritano, né? Aí se tornaram os gentios. E nós, sendo gentios, sem nem ter nenhum direito, mas acontece que Deus havia escrito nossos nomes no livro da vida do Cordeiro antes da fundação do mundo. Não é por direito, mas é por eleição. Deus nos elegeu antes da fundação do mundo. Então nós o reconhecemos como nosso Salvador. E ele disse: se eles quiserem crer, teu pai, teus irmãos, eles devem crer no que os profetas pregam. Glórias a Jesus. Por isso nós não temos vergonha de dizer: nós estamos crendo na mensagem de um profeta. E o nome dele é William Branham. Esse é um profeta que Deus enviou para a era de Laodiceia. E esse profeta, em nenhuma de suas mensagens, ele ensinou ao povo a adorar a ele. Ele ensina o povo a adorar a Deus. E ele mostra para o povo, em todas as mensagens que ele usar pelo Espírito Santo pregou, que o maior que existe se chama Senhor Jesus Cristo. O mais santo que existe, aliás, o único santo que existe, se chama o Espírito Santo. O único perfeito que existe se chama o Senhor Jesus Cristo. E é através dessas virtudes gloriosas do nosso Salvador que nós estamos vivendo. Nós vivemos pela fé. E é pela fé que nós vamos continuar aguardando o rápido, que não está longe, está próximo, pode ser a qualquer momento. E não temos medo da morte. Se porventura partirmos antes do arrebatamento, a Bíblia nos mostra que aqueles que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro. Entendeu? Nós temos parte na primeira ressurreição, pela graça de Deus, pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E se estivermos vivos na hora do rápido, esses corpos terrenos desaparecerão e
e subiremos em corpo transformado, corpo celestial. Glorificado seja o nome daquele que é maior, Senhor Jesus Cristo, daquele que é santo, Senhor Jesus Cristo, daquele que é perfeito, Senhor Jesus Cristo. Glórias a Ele. Graças a Deus. Aleluia. Terminando vou ler apenas o parágrafo, encerrando. A mensagem é aquele dia no Calvário, parágrafo 69. Agora, quando ele morreu no Calvário, ele fez um caminho. Ele entregou o Espírito Santo, que enviou isso de volta à terra para você e eu vivemos através dele. Porque não existe maior do que ele. Isto é, mas ele se tornou menor. Isto é o que o Calvário significa para nós segui-lo. Primeiro, olhar nisto, ver o que isso fez por nós e agora o que devemos fazer nós em recompensa a isso. O que você e eu devemos fazer. Agora nós dizemos, bem, eu gosto disso, isto é muito bom, mas nós temos que aceitar isto de alma, de coração e de vida. A sua pessoa, Cristo, em nossos corações. Então estamos livres do pecado, portanto não há nenhuma algema do pecado pendurada em nós, de maneira alguma. Deus é exatamente como se, como se nunca houvesse existido pecados em nós, porque o sacrifício perfeito nos fez perfeito, que foi aquele dia no Calvário, pois Jesus disse, sede pois perfeitos como vosso Pai que está nos céus é perfeito. Então não há mais nada a ser perfeito, mas somos feitos perfeitos na presença de Deus, ao reconhecê-lo como o único que é maior, que é santo, que é perfeito, e entregarmos nossas vidas sem nenhuma reserva a Ele. Amém. Glórias a Deus. Irmão, canta aquele hino aqui que você cantou de manhã, por favor. Exaltando a Ele, né? Porque é a Deus que nós devemos dar toda a glória. É a Deus que nós devemos dar toda a glória. Glórias a Deus. A Deus
e bendiz o nome do Senhor. Estamos aqui, Senhor, para bendizer este nome maravilhoso. Este nome de Jesus Cristo, que é maravilhoso até pronunciar. Jesus Cristo, o único que teve o poder de salvar a minha alma, Senhor. Obrigado, Deus querido, por este momento em tua presença. O deleito do cristão é estar na tua presença, é ouvir a tua palavra. Ele não tem prazer em ouvir notícias maus, mas o nosso prazer está na lei do Senhor, e nela meditar de dia e de noite, Senhor, e agradecer pelos benefícios que o Senhor levou, porque seus querubins, os anjos de porque não ser humano, porque não eu, e o Senhor pagou o preço ali na cruz do Calvário, Deus. Eu também te louvo, eu te agradeço, os querubins dizem: Santo, 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 é o nome do Deus, aquele que é o que há de vir, Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, dá-nos, Senhor, temor do Senhor, dá-nos amor pela tua palavra, Deus, e amar o Senhor de todo o coração e de toda a alma. Nós bendizemos o teu nome, Jesus, o teu nome, Jesus glorioso. Obrigado, meu Deus. Graças a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Deus Todo-Poderoso, continuamos falando a Deus toda a glória. Que esses irmãos voltem abençoados aos seus lares, dando a Deus toda a glória. Enquanto vivemos nesta terra, que possamos dar ao nosso Deus, ao nosso Pai Celestial, ao nosso Salvador Eterno, toda a glória, toda a honra, toda a exaltação, seja para o Deus que criou todas as coisas e provou a maneira de nos salvar. E para nós pode fazer tudo em nosso benefício: solucionar problemas, acudir necessidades, curar enfermidades, expulsar espíritos contrários à sua palavra. Todas as coisas são possíveis para aquele que é o maior que conhecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo, pois Ele é maior. Graças te damos. Leva os teus filhos de volta aos seus lares, abençoados, protegidos e amparados por ti. E nós, aonde quer que estejamos, que o Senhor esteja nos guardando, nos protegendo, nos amparando, e todos que estiverem junto conosco também sejam abençoados pelo Senhor, e os que ficam também sejam abençoados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, e os que vão sejam abençoados pelo Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos, e os cultos serão normais quarta, sexta-feira, domingo às 9 da manhã, domingo às 6 da tarde, se Deus quiser.